A arma do crime, encontrada na escola. O detetive Senália e o inspetor Villanova correram para a Escola de Artes de Rosana, o provável local de trabalho e moradia de sua cúmplice, Valéria Santos. O objetivo era prendê-la e encontrar as ferramentas usadas no brutal esquartejamento. O diretor da escola foi contatado e, nervoso com a presença da polícia, informou que Valéria Santos não estava presente. O rastro de Senália. Senália, no entanto, não confiava em ninguém. Enquanto o diretor falava, o olhar perspicaz do detetive percorreu o corredor. Senália, apontando Villanova. No piso do corredor, Senália avistou uma mancha minúscula, quase imperceptível, de vermelho escuro, seguida de outras em intervalos. Era um rastro tênue de sangue. O rastro os levou até o fundo do corredor, em direção à área de serviço dos funcionários. Senália indicou com a cabeça a porta do banheiro. Villanova e Senália arrombaram a porta. A máquina de cortar carne. O banheiro estava limpo, mas havia um cheiro forte de desinfetante. Escondida em um armário de manutenção, a dupla encontrou a prova final da selvageria de Rosana. Uma máquina de cortar carne de porte industrial. A máquina estava meticulosamente limpa, mas o doutor Paludo seria capaz de encontrar vestígios microscópicos de osso e tecido nas lâminas. Essa era a ferramenta que transformou o professor Paulo Barreto em peças. Sua precisão nos cortes não veio de um bisturi, mas de um instrumento de açougueiro. Interdição e prisão. O rastro de sangue provavelmente foi deixado por Valéria Santos ao transportar a máquina ou ao se cortar em sua pressa. Villanova, dirigindo-se ao diretor, que observava horrorizado: o senhor virá conosco para o DPCF. A escola de artes está interditada por tempo indeterminado. Senália, ligando para a força tática: temos a arma do crime. Valéria Santos deve estar ferida e em fuga. Ela mora perto daqui, nos apartamentos novos. Villanova, vá atrás dela. Eu vou ficar e garantir que a máquina seja periciada. O final da cúmplice. A força tática, com o inspetor Villanova na liderança, rastreou o endereço da cúmplice. Valéria Santos foi encontrada em seu apartamento, chorando, com uma das mãos enfaixada, o ferimento de onde vazou o sangue no corredor. Ela não resistiu à prisão. Ela tinha um último bilhete escrito à mão, não em vermelho, mas em azul, onde se despedia da vida e lamentava a traição de Rosana. Com a prisão da cúmplice e a localização da arma do crime, o caso A Encomenda Mortal foi concluído. O DPCF, embora abalado, prevaleceu contra o terror psicológico de Rosana Barreto. O clímax psicológico, interrogatórios finais. Com o caso tecnicamente fechado, os interrogatórios se tornaram a peça final para entender a complexidade do plano e extrair os motivos. A doutora Lívia Napolitano supervisionou as duas salas, observando o contraste entre a manipulação fria de Rosana e o desespero de Valéria. Sala 01, Senália vs Valéria Santos, a cúmplice traída. Valéria Santos, a assistente pedagógica, estava completamente quebrada. Sua devoção a Rosana havia sido explorada, e a realidade da traição a atingiu. Senália, com calma. Valéria, Rosana está na sala ao lado. Ela nos deu seu nome e seu endereço. Ela disse que você era burra e que falhou em protegê-la. Valéria, chorando, a voz embargada: é mentira. Eu fiz tudo o que ela mandou. Eu a amo. Eu dirigi a van. Eu ajudei a limpar a máquina. Ela disse que o marido dela, o Paulo, ia destruir a escola, o sonho dela. Senália, você ajudou a matar 4 pessoas, Valéria. Você limpou o sangue da máquina de cortar carne que esquartejou o professor Barreto. Valéria, a Rosana fez isso. Ela me obrigou. Ela me disse que era arte performática contra a corrupção. Ela me usou. Ela me disse para deixar a mochila na casa da doutora Lívia porque a Lívia era a única bruxa que ia descobrir o plano. Senália, e por que você ajudou Santana a deixar a maleta vazia na minha casa? Valéria, Rosana disse que precisava tirar você do DPCF, que você era muito perspicaz e que se o inspetor Villanova visse o sangue da vítima 3, iria descobrir o corte de raspão.
O plano era assustar sua mãe e te fazer perder o foco. Era a última jogada dela para ganhar tempo. Conclusão: Valéria agiu por devoção platônica e foi manipulada para executar a logística e o jogo de distração. Ela estava emocionalmente esgotada e forneceu o detalhe da intenção de Rosana em relação ao corte não fatal na vítima 3. Sala 02, Vila Nova vs Rosana Barreto, a mente mestra. O inspetor Villanova estava visivelmente irritado com a audácia de Rosana em atacá-lo pessoalmente. Villanova, batendo na mesa, você me chamou de burro no seu bilhete, Rosana. Você me usou para tentar desmoralizar o Cenália. Você usou a minha esposa, a minha casa, o meu medo. Rosana, com um sorriso de desprezo, você não entendeu nada, Villanova. Você é um policial de rua. Cenália é um detetive. Eu o elogiei porque você estava focado no instinto, não na lógica. Eu precisava que ele se concentrasse no mapa e que você se sentisse um herói ao salvar a doutora Matos. Seu ego me deu exatamente o tempo que eu precisava. Villanova, por que você matou Santana? Ele era seu cúmplice. Rosana, Cláudio era um criminoso de baixo escalão. Ele ia falhar na execução da última peça, Doutor Almeida. Eu não podia arriscar. Ele foi até o comitê sob minhas ordens e eu o matei de forma limpa. O plano era simular que o crime era de Gandes e que Santana e Almeida haviam se matado por um desacordo no projeto. Eu estava criando a história final perfeita para o DPCF engolir. Villanova, e a caneta vermelha? Você a deixou cair de propósito no comitê? Rosana, gargalhando um toque de ironia. É claro. Eu sou uma pedagoga. Eu adoro deixar pistas de aprendizado. Sabia que, no caos, o Cenália só notaria a caneta depois que a história estivesse completa. A tinta vermelha era o meu estilo de autor, detetive. Um autor que escreve a própria ordem do progresso. Conclusão: Rosana era puramente narcisista e megalomaníaca. Sua intenção era encenar uma briga entre Santana e Almeida para encobrir o verdadeiro motivo, a desapropriação de seu terreno. A conclusão da doutora Lívia Napolitano. Ao analisar os dois interrogatórios, a doutora Lívia fez o parecer final para a Cenália. Lívia, Cenália, a diferença entre elas é a diferença entre a psicopatia e o desespero. Rosana usou o amor e a lealdade de Valéria, a cúmplice, e o instinto e o ego de Villanova, o alvo, para desviar você da investigação puramente lógica. Ela usou o luto como um escudo de credibilidade e a violência extrema como uma arte de protesto. Lívia, o caso não era sobre progresso, era sobre controle absoluto. E ela te deu o maior elogio, Cenália, ela tinha que te distrair. Ela te via como a única ameaça real. O caso está definitivamente encerrado com a captura e a confissão da mente mestra e sua cúmplice. O sol da manhã seguinte filtrava pelas janelas do Departamento de Polícia Civil e Forense, DPCF, lançando sombras longas sobre a mesa de Marcos Cenália. O baú de pirata havia sido removido, a terra avermelhada limpa, e o cheiro forte de desinfetante e de perfume caro finalmente se dissipava. Cenália estava sozinho, observando seu mate, que desta vez estava na temperatura perfeita, graças à visita da mãe. Sobre a mesa, jaziam apenas os relatórios finais e a caneta esferográfica vermelha, prova de Rosana Barreto. O caso A Encomenda Mortal estava oficialmente encerrado. A professora Rosana Barreto e sua cúmplice, Valéria Santos, aguardavam o julgamento. A doutora Elisa Matos se recuperava, e o complexo habitacional Porto Sol ficaria suspenso, aguardando uma investigação sobre a corrupção que Rosana alegou existir, a única ponta solta da verdade em sua teia de mentiras. Na porta, o inspetor Villanova encostou-se, com uma caneca de café forte. Villanova, o juiz decretou a prisão preventiva das duas. Rosana está dando entrevistas de dentro da cela, dizendo que a cadeia é o seu novo estúdio de artes. Cenária, suspirando, ela não vai parar. Ela trocou a sala de aula pela cela. Villanova, não a deixe entrar na sua cabeça, Cenária. Nós vencemos. E, a propósito, obrigado pelo mate de ontem. Sua mãe é um gênio, se não fosse ela, não teríamos a pista da cúmplice. Cenália,
A inteligência nem sempre está nos relatórios, Vila Nova. Às vezes, está na observação de uma mãe. O detetive pegou o mate, finalmente conseguindo beber um gole sem sentir o gosto amargo do estresse. Ele olhou para a caneta vermelha e a colocou em uma caixa de evidências. Cenália, que seja o último ato da Ordem do Progresso em Brotóvia. Ele limpou a mesa, pronto para o próximo caso. O DPCF estava de volta ao trabalho, mais forte, mais cauteloso e com uma compreensão mais profunda da escuridão que se esconde sob o verniz da civilidade. Fim do caso.